E sendo mais rápido do que ela, o cavaleiro arremessou um chute no ventre dela, jogando-a para longe. Chamando ela para se acalmar, perguntou como usava aquilo para atacar o príncipe. Com o golpe que a arremessou no chão, ela continuou. E o príncipe agradeceu dizendo para não ser rude com ela. Pediu que não a menosprezassem, pois ela foi essencial em tudo. Vendo a grosseria do cavaleiro, ele pediu desculpas. O príncipe olhou para a garota e disse que as pessoas geralmente odiavam as fraquezas, mais do que quem as afundou nela. Perguntou se ela sabia disso, contou que era mais fácil assim. E se agachou próximo dela e disse que descarregar a raiva em alguém, fosse quem fosse, trazia um alívio imediato, mas que aquilo durava só na hora e ele sabia que a garota não era do tipo que desistia facilmente, já que tinha um instinto forte de sobrevivência. Ela confirmou as palavras dele, dizendo que jamais desistiria e que nunca morreria ali, iria sobreviver custasse o que custasse. Ele disse que era ótimo, que finalmente as coisas estavam ficando interessantes. Se levantando do chão, disse que ela ia ajudar em uma missão e que garantiria a segurança dela contra os caçadores. E, se tivesse família, também providenciaria proteção para eles. Ela ficou brava, achando que ele queria saber sobre a família para futuramente ameaçá-los e usá-los como reféns. Por isso disse que não precisava sonhar com isso. Escutando as palavras da jovem, o príncipe apenas gargalhou. Disse para ela não se enganar, pois mesmo que morresse ali, para ele não faria diferença. Já que pessoas habilidosas como ela existiam aos montes, ela sabia que era verdade. Eles poderiam substituí-la, já que era apenas um cão de caça descartável. Mesmo assim, ela questionou se havia tantos quanto ela, porque ele estava atrás justamente dela. Tentando convencê-la, ele disse que, se o motivo era tão importante para ela, contaria o dele. Era apenas para economizar tempo, procurando outra pessoa. Também porque se lembrou de algo que ela disse a ele. Contou que, antes de mais nada, levantou a mão e disse que ela tinha um minuto, se não aceitasse dentro desse tempo. Teria finalmente a liberdade que tanto queria. A jovem, se preparando para levantar, sabia que não tinha outra escolha. Bastava pensar um pouco e ficava óbvio que ele estava certo. Ela mesma já tinha feito isso várias vezes, caçadores traidores até o último suspiro. Podia até chamá-lo de egoísta. Ela não ligava, com o punho cerrado. Pensava que o rostinho bonito do príncipe a irritava, mas tinha que sobreviver. Disse que estava tudo bem, que àquela altura as duas famílias já tinham passado do ponto de retorno. E em pouco tempo, uma das duas famílias iria desaparecer. Para ela, melhor que fosse a família que a abandonou. O príncipe fez um sorriso malicioso quando viu ela falar aquelas palavras, porém, ela falou que gostaria de ser tratada como uma mera mercenária, não como uma subordinada. Não faria coisas fora da missão. Quanto mais a mulher falava, mais o cavaleiro se irritava, achando que ela era muito petulante. Viu-se irritado novamente, perguntando como ela ousava falar daquele jeito com o príncipe. Ela tinha uma língua muito grande e era insolente. A jovem, vendo que estava deixando o cavaleiro bravo, levantou os braços e disse que, claro, deveria ser respeitosa com quem estava contratando ela, e com o rostinho belo disse que eles não estavam pensando em lutar contra a própria aliada. Aquelas palavras fizeram com que o cavaleiro se irritasse um pouco mais. Bravo, perguntou desde quando eles eram aliados. A jovem simplesmente olhou mais de perto, encarando ele, mas o clima tenso foi interrompido com a fala do príncipe, que disse à garota que ela havia dito algo antes. Concluiu dizendo que a unidade de sombra da família Kassala treinava em um campo. Queria saber se era no Planalto de Golda, pois se lembrava da jovem mencionar um campo naquela região. Ela queria saber o que o Planalto de Golda tinha a ver com isso. Ouvindo isso, o príncipe pediu um mapa. Pediu que o cavaleiro fosse buscar um mapa detalhado do reino inteiro e da região ao redor da terra da família Kassala. Até porque o mapa de estado, só mesmo ele teria para mostrar. O jovem disse que, na sede e nas reuniões do quartel, tinha um bem grande. Então todos partiram para esse local. A garota, vendo a empolgação dos dois, achava que todos tinham muita energia. O jovem chamou para que o príncipe fosse. Só não sabia por que ele tinha ficado para trás. Disse que era só para ver uma coisa depois.
O homem perguntou se o príncipe não sabia o caminho. O jovem disse que sabia, mas preferia que o cavaleiro fosse na frente. Os dois ficaram um tempo em paz discutindo quem deveria ir na frente, enquanto aquela jovem ficava olhando entediada. Quando chegaram na sala de reunião do quartel, mostrou onde ficava o mapa que precisava, contou que era um documento militar confidencial de altíssima precisão. E imediatamente, o rapaz viu o planalto de Golda, viu que estava logo ali e pediu que o cavaleiro contasse tudo o que sabia. Ele começou dizendo que era uma área famosa. A família Kassala e o baronato de Arabon disputavam aquele território. O motivo era uma mina de cobre de alta qualidade, mas a disputa estava atrasando o desenvolvimento. O baronato de Arabon era um dos vassalos do condado. O príncipe observava o mapa, vendo se era confiável, pois fazia muito tempo desde a última atualização. A jovem concluiu que era para isso que ele queria a ajuda dela e disse que bastava adicionar umas mudanças recentes. Então o príncipe perguntou a ela se conseguiria se guiar por aquele mapa. A jovem disse que sim, que conhecia a área como a palma da mão, brincava lá desde criança, e que, para saber se tinha algo no planalto de Golda, o príncipe respondeu que existia apenas uma ruína antiga que queria explorar. A garota questionava a veracidade do que ele dizia, pois nunca tinha ouvido falar de ruínas. Ele quis saber se, quando ela era pequena, nunca teve algum lugar onde os adultos proibiam de ir. Ela pensou um pouco e olhou para ele com aqueles olhos grandes. Ficou um tempo pensando naquela pergunta e realmente tinha um lugar onde não poderia ir. O príncipe queria saber há quanto tempo a família Kassala mantinha aquela unidade secreta. Ela disse que era da 6ª geração. Estava no campo há 5 anos, mas que tudo começou cerca de 15 anos atrás. Ouvindo isso, o príncipe perguntou se o conflito das terras entre a família Kassala e o baronato de Arabon começou nessa época. O cavaleiro respondeu que era por essa data mesmo. A garota cutucou o cavaleiro e perguntou se ele havia entendido algo. Chateado, ele respondeu que não, e que ela também não sabia o porquê de tantas perguntas. Logo os dois começaram a brigar. O garoto achava a atitude dela insolente, e ela dizia que ele estava implicando com ela. Enquanto isso, o príncipe dizia que, para treinar um exército era necessário um enorme volume de recursos, ou seja, era quase impossível aumentar as tropas. Rapidamente, de repente, a garota não entendeu e perguntou o que ele queria dizer. O cavaleiro comentou que o que o príncipe quis dizer era que existia um fornecimento de um grande capital de dinheiro envolvido. O príncipe disse que, como o cavaleiro havia dito, provavelmente a família Kassala encontrou um fornecedor de dinheiro naquela época. Com esses recursos, eles deveriam ter treinado soldados secretamente e depois usado em várias missões secretas. Ele estava se referindo a soldados assim como Leila. O que deveriam descobrir era quais eram essas missões secretas. A garota não sabia exatamente qual era essa fonte de dinheiro, nem qual a relação dela com as ruínas. Ele contou que muitas minas de cobre e prata eram encontradas juntas. Também era comum que o minério de cobre contivesse prata. Achava que a família Kassala estava extraindo prata em segredo, o que, se fosse o caso, seria um crime gravíssimo. O príncipe achava que deveriam pensar um pouco. Eles encontraram uma mina de prata no território deles. Só que a mina de ouro e de prata era, por lei, propriedade da coroa. Quantos nobres achavam que iriam reportar isso honestamente? Por isso, a história da ruína era apenas um local perfeito para esconder algo. O protagonista sabia que era difícil para eles acreditarem no que dizia, já que nunca tinha saído do castelo. Leila perguntou se ele pretendia declarar guerra e tomar a fonte de recursos deles. Aquela não era a resposta certa, já que o condado não tinha poder para isso, e o cavaleiro sabia que o príncipe estava certo. Além disso, uma mina não declarada era ilegal. Mesmo que a pessoa tomasse pela força, eles denunciariam a coroa. E aí o condado não ganharia nada. O território estava quase falido, precisando de dinheiro. Contudo, eles queriam saber qual era o plano. Todo o dinheiro que acumularam ilegalmente deveria estar guardado. O príncipe dizia que, sendo um dinheiro legal, não poderiam denunciar se alguém o pegasse deliberadamente. Aquela atitude extrema do príncipe alegrou bastante o cavaleiro,
que achou que aquela era a melhor coisa a se fazer seguindo o plano. Naquela mesma noite, eles se reuniram para partir. No entanto, Asaf perguntava se tinha certeza que só aquele cavaleiro era suficiente. O Visconde sabia que tudo tinha hora e lugar. Forçar uma situação perigosa sem necessidade poderia causar problemas sérios. No entanto, o protagonista achava que parecia que aquele homem agia como um avô preocupado com o neto. Disse que jovens como aquele cavaleiro precisavam crescer logo para que pudessem avançar juntos para um objetivo. E se, em uma situação instável como aquela, ambos deixassem o território ao mesmo tempo, seria arriscado demais. Asa sabia que o príncipe estava certo. Se os dois saíssem, o território poderia ser atacado. Ele se desculpou pela falta de reflexão da parte dele e desejou que a sorte acompanhasse a todos. Bravo falou para o príncipe se cuidar, pois, se algo acontecesse, ele mesmo o responsabilizaria. O jovem cavaleiro disse que poderia ficar calmo, que ele mesmo protegeria a vida do príncipe. No entanto, aquele homem achava que não era hora para brincadeiras. Deu um peteleco na cabeça do jovem para deixá-lo mais atento. Contudo, era a hora de partir. O Visconde anunciou que o príncipe acabava de se recuperar e que precisava de mais descanso. Falou para todos ajudarem no território e decidiu tomar a frente naquela missão. Pediu para que servissem o príncipe com lealdade e todos concordaram. O protagonista, olhando para aqueles soldados, pensava quem respeitaria um senhor frágil. E fortalecer a lealdade daqueles homens também era uma tarefa dele. Seguindo, o cavaleiro desceu em um poço, segurando a lanterna com a boca. Olhava para cima e via que o príncipe estava seguro, descendo após ele. Depois de um tempo no subsolo daquele local, seguiram até fora do castelo. A distância era longa e nessa altura, o protagonista já tinha amarrado os cabelos para ajudar na melhor execução. Seguiram caminhando pelo subterrâneo. A maioria dos soldados parecia desanimada. O cavaleiro avisou ao príncipe que já tinham chegado ao destino deles. Estava muito difícil abrir a alavanca para saírem. O protagonista pensava que, se não tivesse prestado atenção, todos teriam errado. Quando o cavaleiro conseguiu abrir, pediu que o príncipe segurasse sua mão para auxiliá-lo a subir. Dando a mão para aquele cavaleiro, o príncipe arregalou os olhos ao ver o que estava na superfície. Ele se surpreendeu porque parecia que estavam em uma espécie de porão de alguma residência. O cavaleiro abriu a porta de um estaleiro e pediu para que o príncipe saísse. Quando chegou do lado de fora, admirou-se. A beleza de tudo era difícil de explicar. No entanto, deveriam estar preparados. O cavaleiro, sorrindo, pediu para que o príncipe subisse no cavalo e para isso apontou para a carruagem chateado. O protagonista pediu para aquele cavaleiro parar de chamá-lo de meu lord. Perguntou se ele de alguma forma estava tentando anunciar que ele era chefe de um território hostil assim que entrasse na zona de guerra. Falou que a partir daquele momento era para chamá-lo de jovem mestre e mais nada. Enquanto o protagonista olhava à vista, pensava que, só de trocar para roupas de mercadores já era estranho. Sem mencionar que era completamente antinatural. Chamando o cavaleiro Crottle, perguntou se ele tinha arranjado tudo o que ele tinha pedido. Porém o jovem questionava se ele tinha mesmo que usar uma roupa tão fedorenta sorrindo. O príncipe disse que ele mesmo poderia usar a roupa do portador e se passar por recém-casado com Leila. Tentando o rapaz, disse que não tinha problema. Ele iria fazer o que o príncipe tinha pedido antes. Ele não queria que o príncipe sentasse perto de uma mulher malévola como aquelas. Falou tão alto que atraiu algumas atenções para ele. Isso deixou o príncipe irritado. Já que o homem vivia dizendo coisas desnecessárias, o homem ficou chateado, pois não estava mentindo. Tentando ser galanteador, estendeu a mão para Leila e chamou ela de minha lady. A jovem é embaraçada. Disse que estava bem e poderia continuar andando, porém o rapaz estava na frente dela com a mão estendida. O protagonista estava só vendo o circo pegar fogo. Aquela era uma interação entre subordinados. Seus personagens se dessem bem, eles podiam criar sinergia. Em outro caso, se não desse certo, e se formassem facções e começassem a lutar uns contra os outros, no fim, um dos lados podia acabar se dando mal ou sair do lado do Lorde também.
O príncipe pensava que talvez o destino do herói não fosse só um programa. Podia ser algo criado por um ser iluminado e, idealmente, a Layla provando a si mesma para suas companheiras seria a melhor saída. Será que ele ajudava secretamente? Estava pensando se sim ou não. Enquanto isso, o cavaleiro chamou por ele dizendo que tudo estava pronto e eles deveriam ir de preferência antes que o sol nascesse. O cavaleiro, empolgado, sempre mostrava sua personalidade energética. Assim, aquela caravana levando o príncipe, Layla e outros cavaleiros partiram. Pararam poucas vezes para descansar, depois seguiam de novo o trajeto, como também precisavam se alimentar. Paravam às vezes para o cavaleiro comprar suplementos. Assim foram de vila em vila. Aquele dia tinha passado pela última vila rural. O protagonista pediu que informassem a todos para removerem os disfarces e começassem a preparar-se para o combate real. O acampamento onde passaram a noite foi desfeito, pois agora era onde o trabalho começava de verdade. O príncipe já estava trajado como príncipe e os cavaleiros também. Agora era oficialmente uma caravana real. No entanto, alguma coisa chamou a atenção do cavaleiro no caminho. Os batedores, que mandavam na frente, voltaram. O príncipe saiu correndo para ouvir as novidades. Um homem disse que havia cavaleiros veteranos na frente e um grupo de pés grandes na floresta assustado. Crottle perguntou o tamanho do grupo de pés grandes. O cara disse que eram 5 deles. Como o príncipe era menor do que o cavaleiro, pediu que ele o levantasse até uma árvore, pois queria dar uma olhada com os próprios olhos. O cavaleiro olhou para ele de forma gentil e disse que estava certo. Levantou o jovem tão alto que, com medo, o protagonista segurou no cavaleiro para que não caísse. Mas quando já estava na árvore, o protagonista pôde dar uma boa olhada. Conseguiu avistar alguma coisa de longe. Eram os mesmos enormes. E de longe dava para ver que eram todos hostis. Ainda nos braços do cavaleiro, restava bolar um plano para passar por aqueles animais. O cavaleiro achava que primeiro era bom bloquear a retirada deles com flechas de fogo. O príncipe não parecia concordar nem um pouco. Achava que fogo não era uma boa ideia. Enquanto os dois jovens discutiam, a garota permanecia de longe, só observando. O príncipe achava aquela ideia uma loucura, uma aventura com métodos não testados e do alto da árvore, os dois continuavam aquela pequena discussão. Com ódio, o protagonista pensava que ninguém no continente sabia mais sobre monstros do que ele, mas não tinha como convencê-los. Pulando da árvore com o príncipe nos braços, o cavaleiro estava disposto a atacar os pés grandes com fogo. Ele mesmo faria o plano prático. Dizia isso enquanto descia da árvore em segurança. Com o príncipe gentilmente segurado, o protagonista achava que seu Crottle aprovaria, mas não sabia se os outros iriam. Então o cavaleiro começou a explicar o plano para a Ordem do Leão Azul. Todos pareciam observar e escutar com atenção. Ao final aceitaram o plano simplesmente. O príncipe achava loucura eles nem terem considerado os riscos. No fim, a não ser que ele provasse suas próprias habilidades e estabelecesse prestígio, continuaria sendo só um fardo. Enquanto o cavaleiro dava as ordens, a garota observava o príncipe e resmungava. Todos já estavam se preparando e o príncipe, sentado em uma carruagem parada, tentava pensar em algo. Ele precisava provar suas habilidades, mas não poderia chamar atenção. Quando Layla apareceu, ele perguntou se poderia discutir algo com ele. Ela sabia como o príncipe se sentia, pois havia observado. Ela também concordava que o plano do cavaleiro poderia falhar e que os membros da expedição seriam quase completamente dizimados. Claro que ela acreditava que o príncipe iria salvá-los, mesmo que custasse a vida. O príncipe dizia que entendia tudo que ela estava falando. Ela queria que ele fizesse algo em vez de ficar em silêncio. O jovem contestou dizendo que apenas estava tentando descobrir um jeito de superar aquela crise e manter controle sobre os subordinados. Ela disse que tinha uma ideia e ele estava pronto para ouvir. Ela explicou que os pés grandes possuem um forte vínculo com os mais jovens. Assim que a batalha começasse, eles priorizariam proteger os jovens acima de tudo. E assim que escondem seus mais jovens, um drama de vingança feroz começa. Enquanto ela falava, ele pensava que já sabia de tudo e que não ia ser tão fácil, mas pediu para que continuasse com o plano. A garota olhava para ele, achava que a reação que ele teve foi inesperada, mas continuou explicando seu plano.
ela falou que o objetivo deles não era eliminar os pés grandes, mas sim passar por eles, silenciosamente. Com a confirmação do príncipe, ela revelou ter um método. Precisavam fazer os pés grandes acreditarem que o esconderijo não era seguro. Naquele momento, havia 5 grupos deles bloqueando o caminho que teriam que passar. Assim que aquele cavaleiro avançasse, organizaria outra unidade para fazer uma comoção em volta dos esconderijos das fêmeas e dos jovens. Mesmo que fosse temporário, todos os pés grandes iriam recuar para o esconderijo, tirando vantagem da brecha para que pudessem passar. Ele perguntou a ela quem faria isso, quem iria encontrar os esconderijos e atacá-los, já que isso deixaria os pés grandes furiosos. Bravo gritou que era o mesmo que ir direto à morte. Mas se calou quando viu a garota dizer que ela mesma iria. Ela contou que já tinha intenção de fazer isso desde o começo. Ele quis saber se ela tinha uma porção da ninfa. Assustada, ela queria saber como ele descobriu, e ele contou que certamente ela não partiria em uma missão obviamente ruim. Ele sabia que aquela erva enganaria os pés grandes, que possuíam um olfato melhor do que cães. A jovem ficou surpresa quando ela disse que ele parecia uma pessoa totalmente diferente. Ele começou uma crise de tosse e ela ficou preocupada. Depois ele disse que se desse certo, não seria uma coisa ruim. Ela pediu que ele não se preocupasse. Aquele lugar era como um parque de diversões para ela. Brincava ali sozinha desde os 8 anos e ele estava suspeitando dela e queria saber o motivo dela sair do caminho certo para ajudar. E ela sabia que se as famílias deles caíssem, ela também estaria em perigo. O jovem achava que não era algo que pudesse ignorar, mas também ela não tinha motivos para estar mentindo. Ele também disse a ela que não seria fácil ter reconhecimento dos outros e quis saber se ela estava bem com isso. Dando um silêncio, ela ficou quieta e ele disse que estava tudo bem. Antes de partir, tinha algo para perguntar. Ela ficou curiosa e perguntou o que era. Ele apontou para um lugar e disse que, ao lidar com os pés grandes, sempre assumia que havia pelo menos 2 ou mais do que o número que dava para ver. A garota entendeu que os que foram caçar sempre voltavam e atacariam por trás. Era assim que as coisas funcionavam. Ele apontou as direções que achava que eles poderiam estar, cada um em uma direção, apontando para uma certa direção. Disse que tinha uma colônia de goblins lá, que era a favorita deles. O príncipe ficou satisfeito com as orientações que a garota tinha acabado de fornecer. Isso ajudaria muito. A garota achava que ele com certeza iria destruir os goblins e proteger aqueles locais. Tentando ser esperto, o rapaz disse que tinha alguns pedidos. Enquanto eles conversavam, o cavaleiro ficou de olho nos dois. Ele achava que poderiam estar tramando alguma coisa. Olhava na direção da jovem e do príncipe. Também viu que a jovem ficou corada e até sorria. Porém a garota parou de rir e começou a observar o cavaleiro. Ele achou estranho e pediu que ela esperasse. Mas a jovem não parou e foi se aproximando dele, colocando a mão em seu rosto. Quando ela fez isso, ele não entendeu por que estava fazendo isso. Quando ela começou a fazer beicinho, ficou ainda pior e corado. Ele achava que ela queria se aproveitar dele.